Olá, amigo candidato ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Meu nome é Ricardo Galvão e estamos juntos novamente para resolver mais uma questão de processo penal nessa reta final para o concurso do Tribunal Regional Federal. Então, mais uma questão de processo penal na sua tela. Vamos a ela, responder rapidinho, fazer algumas dicas aqui, dar algumas dicas em relação ao tema explorado. Uma questão de 2012 para o Ministério Público do Estado do Amapá, diz assim: Renato ajuizou ação penal privada contra Renê, imputando-lhe crimes de difamação e injúria. Recebida a queixa e designada a audiência de instrução, Renato vem a óbito após um acidente de trânsito fatal em rodovia. Veja que se trata, primeiro, você tem que isolar isso aqui, de uma ação penal de iniciativa privada, em que vigora a regra o princípio da disponibilidade, da oportunidade e etc. Então, Renato ajuizou uma ação penal privada contra Renê. Renato é o querelante, Renê é o querelado. Ocorre que Renato, que é o querelante, ele faleceu após um acidente de trânsito, durante a tramitação processual. Então, se Renato, que é o querelante, vem a falecer, com o óbito, como diz aqui a própria questão, com o óbito do querelante, tem que ocorrer uma sucessão processual. E aí você vai verificar que com a morte da vítima, deve substituir, no polo ativo, no caso, o cônjuge, o ascendente, o descendente ou irmão. É a ordem, inclusive, legal estabelecida no artigo 31. Morrendo a vítima ou então ela sendo declarada ausente, o artigo 31 estabelece que a sucessão processual deva ser feita pelo cônjuge ascendente, descendente e irmão. Inclusive, outra coisa, caso essa sucessão não aconteça, é uma hipótese, inclusive, de perempção, de extinção de punibilidade. O artigo 60 do Código de Processo Penal, inciso 2 especificamente, estabelece que caso venha a falecer o querelante, não havendo essa substituição num prazo indicado em lei, pelo cônjuge ascendente, descendente e irmão, estará perempta a ação penal, consequentemente, extinta a punibilidade do querelado. Tranquilo? Vamos ver, então, qual é a resposta correta para essa questão. Então, a letra A diz que caberá ao Ministério Público prosseguir na ação penal, assumindo a posição do querelante. O Ministério Público não tem essa legitimidade para titularizar a ação penal em crime de ação penal de iniciativa privada. Letra B, o direito de prosseguir na ação penal passará ao descendente, ao cônjuge ascendente e irmão nessa ordem. Falso, porque a ordem não é essa, segundo o nosso artigo 31 do Código de Processo Penal. Letra C, o direito de prosseguir na ação penal passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Nesta ordem, essa é a nossa resposta, nos termos do artigo 31, já citado aqui. Letra D, a ação penal privada será arquivada diante do caráter personalíssimo desta. Não se trata, num crime contra a honra, de ação penal privada personalíssima. Só há ação penal privada personalíssima em um único crime em todo ordenamento jurídico. O único crime em todo ordenamento jurídico que é de ação penal privada personalíssima e, consequentemente, não admitiria essa sucessão processual é o crime do artigo 236 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de induzimento essencial e ocultação de impedimento ao casamento, o que faz com que essa letra D esteja, portanto, falsa. Letra E, o direito de prosseguir na ação penal passará exclusivamente aos descendentes ou ascendentes do ofendido. Falso, porque a ordem do artigo 31 é clara: cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Espero que essa questão também tenha sido bastante útil nos estudos de vocês. Não esqueçam de decorar essa ordem do artigo 31, muito explorada pela banca da Fundação Carlos Chagas, como vocês podem notar nessa questão de um concurso bastante recente. Até uma próxima oportunidade, bons estudos e um forte abraço.